Ela era tímida, nunca tinha estado diante de um médico, até aquele exame inesperado. Quando foi obrigada a se despir, o milionário à sua frente ficou em silêncio, e sua expressão mudou na hora. O que ele viu? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O barulho ensurdecedor do trânsito matinal de São Paulo ecoava através das janelas mal isoladas do pequeno apartamento em Cidade Tiradentes. Marina Santos acordou com o som familiar dos ônibus freando bruscamente na avenida, seguido pelo coro irritado de buzinas que marcava o início de mais um dia caótico na capital paulista. "Marina, você vai se atrasar de novo", gritou Dona Conceição da cozinha, sua voz carregada com a preocupação maternal que nunca a abandonava desde que a filha havia deixado o interior para tentar uma vida melhor na cidade grande. Marina se levantou devagar, sentindo o peso familiar da ansiedade se instalando em seu peito. Aos 22 anos, ela ainda lutava contra a timidez que a acompanhava desde criança, uma característica que se intensificara após a mudança para São Paulo há 2 anos. A cidade grande parecia amplificar suas inseguranças, fazendo com que cada interação social se tornasse um desafio monumental. Diante do espelho pequeno e embaçado do banheiro, Marina observou seu reflexo, com o olhar crítico que havia desenvolvido ao longo dos anos. Cabelos castanhos lisos que insistia em manter sempre presos. Olhos verdes que ela considerava grandes demais para seu rosto e uma expressão que perpetuamente carregava traços de apreensão. Ela nunca se considerou bonita, sempre encontrando defeitos onde outros poderiam ver qualidades. "Você é uma moça linda, minha filha. Precisa ter mais confiança em si mesma", murmurava Dona Conceição enquanto preparava o café da manhã simples que compartilhavam todas as manhãs. Era a mesma conversa que tinham há meses, desde que Marina havia começado a trabalhar na Clínica São Judas, no centro da cidade. "Mãe, a senhora sabe que não é assim tão simples", respondeu Marina, abaixando a cabeça enquanto vestia o uniforme azul marinho que usava na recepção. "As pessoas na clínica são diferentes. Elas têm uma confiança que eu não tenho." A clínica onde Marina trabalhava não era grande, mas atendia uma clientela diversificada. Localizada em uma rua movimentada próxima ao Anhangabaú, recebia desde trabalhadores que precisavam de atestados médicos até executivos que buscavam check-ups de rotina. Para Marina, cada dia era uma batalha contra sua própria natureza introvertida. O trajeto até o trabalho sempre a deixava nervosa. O metrô lotado, as pessoas empurrando, os olhares que ela imaginava estar recebendo, tudo contribuía para que chegasse ao trabalho já esgotada emocionalmente. Naquela manhã específica, enquanto o trem balançava pelos trilhos em direção ao centro, Marina segurava firmemente a alça, tentando se fazer invisível entre a multidão. "Próxima estação, Sé. Conexão com as linhas azul e amarela", anunciou a voz metálica do sistema, fazendo Marina se preparar para a mudança que a levaria até seu destino final. Ao chegar na clínica, Marina cumprimentou timidamente os colegas. Doutora Patrícia, a médica que mais a apoiava, sempre tentava incluí-la nas conversas, mas Marina invariavelmente encontrava uma desculpa para se afastar. Sua mesa na recepção se tornara seu refúgio, o lugar onde se sentia mais segura para lidar com as responsabilidades profissionais. "Marina, você tem uma consulta marcada para hoje à tarde", informou a enfermeira-chefe, entregando uma ficha médica. "Dr. Rafael Mendes vai estar atendendo aqui hoje. É um cardiologista muito conceituado que volta e meia vem nos ajudar." O nome não era familiar, mas Marina simplesmente assentiu, anotando a informação em sua agenda. Ela não poderia imaginar que aquela consulta de rotina mudaria completamente o rumo de sua vida, desafiando não apenas sua timidez crônica, mas também suas percepções sobre si mesma e sobre o mundo ao seu redor. O resto da manhã passou como sempre, telefones tocando, pacientes chegando, formulários sendo preenchidos. Marina executava suas tarefas com a competência silenciosa que havia desenvolvido, sempre evitando chamar atenção para si mesma, sempre se mantendo nos bastidores da vida que acontecia ao seu redor. O Dr. Rafael Mendes chegou à Clínica São Judas exatamente às 13h30, como havia combinado. Sua presença imediatamente chamou atenção. Alto, cabelos escuros penteados com precisão,
usando um terno que claramente custara mais do que o salário mensal da maioria dos funcionários da clínica. Aos 35 anos, Rafael carregava consigo uma aura de sucesso e determinação, que o destacava em qualquer ambiente. Marina o observou discretamente da recepção enquanto ele conversava com doutora Patrícia sobre os casos que atenderia naquela tarde. Havia algo em sua postura que transmitia confiança absoluta, mas também uma certa frieza profissional que ela não conseguia decifrar completamente. Doutor Rafael, aproximou-se doutora Patrícia. Esta é Marina, nossa recepcionista. Ela vai auxiliá-lo com a organização dos prontuários esta tarde. Marina sentiu o rosto queimar quando ele se virou para cumprimentá-la. Os olhos de Rafael eram de um azul intenso e, por um momento, ela se sentiu completamente exposta sob seu olhar analítico. Prazer, Marina, disse ele, estendendo a mão com um sorriso profissional e cordial. O prazer é meu, doutor. Conseguiu responder em um sussurro, evitando manter contato visual por mais de alguns segundos. Sua mão estava tremendo ligeiramente quando apertou a dele, e ela rezou para que ele não tivesse percebido. Rafael Mendes havia nascido em uma família de médicos renomados. Seu pai, Dr. Eduardo Mendes, era proprietário de uma das mais conceituadas clínicas cardiológicas de São Paulo, e sua mãe, doutora Helena Mendes, era uma cirurgiã cardiovascular respeitada internacionalmente. Desde criança, Rafael fora preparado para seguir os passos da família, e nunca questionara esse destino. Formado pela USP com especialização em Harvard, Rafael construíra uma carreira brilhante. Sua clínica particular nos Jardins atendia a elite paulistana, mas ele mantinha o hábito de dedicar algumas tardes por mês ao atendimento em clínicas populares, uma prática que havia iniciado durante a residência e que se tornara uma necessidade pessoal, uma forma de manter-se conectado com a realidade da maioria da população. Naquela tarde, enquanto atendia seus primeiros pacientes na pequena sala emprestada, Rafael não conseguia parar de pensar na recepcionista tímida. Havia algo genuíno em Marina que contrastava drasticamente com o mundo artificial em que ele vivia. As mulheres que frequentavam seu círculo social eram invariavelmente confiantes, articuladas e, muitas vezes, interessadas mais em sua conta bancária do que em sua pessoa. Dr. Rafael, a voz suave de Marina interrompeu seus pensamentos. Ela estava parada na porta do consultório, segurando uma ficha médica e evitando olhá-lo diretamente. Sua próxima paciente chegou. É a consulta das 15h30. Obrigado, Marina. Pode pedir para ela entrar, respondeu ele, notando como ela se encolhia ligeiramente sempre que falava com ele. A paciente das 15h30 era uma senhora de 60 anos que precisava de um check-up de rotina. Após a consulta, Rafael percebeu que Marina ainda estava organizando papéis na mesa ao lado. Ele decidiu abordar o assunto que o incomodava desde que chegara. Marina, chamou ele gentilmente, fazendo-a sobressaltar. Você está se sentindo bem? Parece um pouco tensa. Eu estou bem, doutor. É só que... Bem, eu não estou acostumada com médicos tão... importantes, balbuciou ela, suas bochechas ficando vermelhas. Rafael quase sorriu com a honestidade dela. Importante? Sou apenas um médico fazendo meu trabalho, assim como você está fazendo o seu. Mas o senhor deve atender pessoas muito diferentes das que vêm aqui, continuou Marina, surpreendendo-se com sua própria coragem para manter a conversa. É verdade, admitiu Rafael, encostando-se na mesa. Mas sabe de uma coisa? Às vezes penso que aqui encontro mais verdade em uma tarde do que em semanas na minha clínica particular. Marina o olhou com surpresa. Não esperava que alguém de sua posição social fizesse esse tipo de reflexão. O senhor realmente pensa isso? Absolutamente. Pessoas como você, Marina, são raras. Você é genuína, e isso é algo que se tornou muito difícil de encontrar. Pela primeira vez desde que ele chegara, Marina o olhou diretamente nos olhos. Por um momento, ambos permaneceram em silêncio, e Rafael sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Curiosidade genuína por outra pessoa, não apenas como paciente ou conhecida social, mas como ser humano interessante e complexo. Doutor. Rafael. A voz da enfermeira-chefe interrompeu o momento. Sua próxima paciente chegou. Rafael assentiu, mas antes de voltar ao consultório,
Olhou mais uma vez para Marina. Espero que possamos conversar mais tarde, disse ele, deixando-a com um turbilhão de emoções que ela não sabia como processar. 3 semanas haviam se passado desde a primeira visita de Dr. Rafael à clínica, e Marina se pegava pensando nele com uma frequência que a deixava desconfortável. Ele havia retornado mais 2 vezes, sempre mantendo conversas breves, mas gentis com ela, e Marina começara a aguardar essas visitas com uma mistura de ansiedade e expectativa que nunca havia experimentado antes. Naquela quinta-feira chuvosa de março, o céu cinzento de São Paulo parecia refletir o humor melancólico que dominava a cidade. Marina chegou à clínica mais cedo que o habitual, tentando organizar os pensamentos que a mantinham acordada durante as noites. Dona Conceição havia notado a mudança no comportamento da filha, mas Marina não conseguia explicar o que estava sentindo, nem mesmo para si mesma. Marina, você precisa agendar alguns exames de rotina para si mesma, disse doutora Patrícia, aproximando-se da recepção com uma expressão séria. Faz mais de 1 ano que você trabalha aqui e nunca fez um check-up completo. É política da clínica que todos os funcionários mantenham os exames em dia. O estômago de Marina se contraiu imediatamente. A ideia de ser examinada sempre a apavorava, mas ela sabia que não poderia recusar. Que tipo de exames, doutora? Os básicos: sangue, urina, eletrocardiograma e um exame clínico geral. Nada demais, mas é importante para a sua saúde e para cumprir as normas trabalhistas, explicou doutora Patrícia com sua habitual gentileza. Marina assentiu relutantemente, já sentindo a ansiedade familiar crescendo em seu peito. Exames médicos sempre a deixavam vulnerável demais, exposta de uma forma que sua personalidade tímida não conseguia processar facilmente. Posso agendar para a próxima semana? Perguntou Marina, esperando ganhar tempo para se preparar psicologicamente. Na verdade, seria melhor hoje mesmo. Dr. Rafael está vindo à tarde e ele pode fazer seu exame clínico. Assim, economizamos tempo e você não precisa faltar ao trabalho, sugeriu doutora Patrícia, sem imaginar o turbilhão de emoções que essa informação causaria em Marina. O mundo pareceu parar por um momento. Dr. Rafael, examiná-la? Marina sentiu o rosto queimar e sua respiração se tornar irregular. A ideia de ficar vulnerável diante dele, de ter que se despir para um exame médico, a apavorava de uma forma que ia muito além de sua timidez habitual. Eu não posso hoje, doutora. Talvez outro dia com outro médico, balbuciou Marina, tentando encontrar uma desculpa convincente. Marina, você está bem? Ficou muito pálida, observou doutora Patrícia, aproximando-se com preocupação. É só um exame de rotina, querida. Dr. Rafael é extremamente profissional, você não precisa se preocupar. Marina sabia que não havia como escapar. As normas da clínica eram claras, e ela não podia dar a impressão de estar criando problemas no trabalho. Com o coração batendo descompassado, ela concordou com a cabeça, já imaginando como seria difícil passar pelo resto do dia sabendo o que a aguardava. As horas se arrastaram com uma lentidão torturante. Cada vez que o telefone tocava, cada vez que um paciente chegava, Marina sentia sua ansiedade aumentar. Ela tentou se convencer de que era apenas um exame médico, que Rafael a veria apenas como uma paciente, mas a conexão estranha que sentia com ele tornava tudo mais complicado. Quando Rafael chegou à clínica às 14 horas, Marina mal conseguiu cumprimentá-lo. Suas mãos tremiam enquanto organizava os prontuários, e ela evitava olhar em sua direção, temendo que ele pudesse ler seus pensamentos. Marina, a voz dele a fez sobressaltar. Doutora Patrícia, me disse que você precisa fazer uns exames de rotina. Que tal deixarmos isso para o final da tarde, quando eu terminar com os outros pacientes? Tudo bem, doutor, respondeu ela em um sussurro, sem conseguir levantar os olhos. Rafael percebeu imediatamente o desconforto dela. Nos últimos encontros, havia notado como Marina reagia de forma diferente à sua presença. Havia uma tensão que ia além da timidez profissional que ela demonstrava com outros médicos da clínica. Marina, você está nervosa com o exame? Perguntou ele gentilmente, abaixando a voz para que apenas ela pudesse ouvir. Marina sentiu as lágrimas queimando em seus olhos. Não conseguia explicar que não era apenas nervosismo.
mas sim uma vulnerabilidade emocional que a deixava completamente desarmada. Um pouco, admitiu ela, finalmente olhando para ele. Posso pedir para a doutora Patrícia fazer seu exame, se você preferir, ofereceu Rafael, percebendo que havia algo mais profundo acontecendo. Não, disse Marina rapidamente, surpreendendo a si mesma. O senhor pode fazer. Eu confio no senhor. Rafael sorriu levemente, tocado pela confiança que ela demonstrava, apesar do medo evidente. Então não se preocupe. Será rápido e completamente profissional. O final da tarde chegou mais rápido do que Marina gostaria. Quando o último paciente saiu do consultório, ela sentiu como se estivesse prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Suas mãos estavam suadas. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Rafael seria capaz de ouvi-lo do outro lado da sala. Marina, pode vir, por favor, chamou Rafael do consultório, sua voz profissional e tranquilizadora. Marina respirou fundo 3 vezes antes de se levantar da cadeira. Cada passo em direção ao consultório parecia uma eternidade. Quando entrou na sala, Rafael estava organizando alguns equipamentos médicos e a presença dele, que normalmente a deixava nervosa, agora assumia um caráter completamente diferente. Ele era o médico. Ela era a paciente. Sente-se aqui, Marina, disse ele, indicando a maca de exame. Vamos começar com algumas perguntas básicas sobre seu histórico médico. As perguntas iniciais foram tranquilas. Rafael perguntou sobre doenças anteriores, medicamentos que ela tomava, histórico familiar. Marina foi relaxando gradualmente, percebendo que ele mantinha uma postura completamente profissional, olhando para ela com o mesmo cuidado clínico que demonstrava com todos os pacientes. Agora vou precisar examinar seu coração e pulmões, explicou Rafael, pegando o estetoscópio. Você vai precisar abrir a blusa para que eu possa ouvir melhor. Marina sentiu o mundo girar. Este era o momento que ela mais temia. Com dedos trêmulos, começou a desabotoar lentamente a blusa do uniforme, revelando uma camiseta branca simples por baixo. Precisa tirar a camiseta também? Perguntou ela em um fio de voz. Sim, mas pode deixar o sutiã, respondeu Rafael, notando como ela estava nervosa. Marina, é completamente normal. Sou médico há mais de 10 anos. Já examinei centenas de pacientes. Para mim, você é apenas mais uma pessoa que precisa de cuidados médicos. Marina assentiu, tentando se convencer das palavras dele. Com movimentos hesitantes, tirou a camiseta, ficando apenas com o sutiã simples de algodão branco. Ela cruzou os braços sobre o peito instintivamente, sentindo-se mais exposta do que jamais se sentira na vida. Rafael se aproximou com o estetoscópio, mantendo uma expressão neutra e profissional. Respire normalmente, instruiu ele, posicionando o aparelho em seu peito. Mas no momento em que Rafael olhou para Marina, realmente olhou para ela, algo mudou em sua expressão. Não era apenas a vulnerabilidade dela que o tocava, era a pureza genuína que ele via. Marina não estava tentando impressioná-lo, não estava usando artifícios ou jogos. Ela estava ali, simples e verdadeira, confiando nele apesar de seu medo evidente. Rafael havia examinado mulheres infinitamente mais sofisticadas, com corpos esculpidos por personal trainers e cirurgiões plásticos, mas nunca havia sentido o que estava sentindo naquele momento. Havia uma beleza natural em Marina que ia muito além da aparência física. Era a beleza da autenticidade, algo que ele havia esquecido que existia. Doutor. Rafael! Marina percebeu que ele havia parado de se mover, e o estetoscópio permanecia imóvel em seu peito. Está tudo bem? Rafael piscou, retornando à realidade. Desculpe, me distraí por um momento, disse ele, tentando recuperar a compostura profissional. Seu coração está acelerado. Você está muito nervosa? Um pouco, admitiu Marina, sem saber que o coração acelerado não era apenas devido ao nervosismo, mas também à proximidade dele, ao olhar intenso que ele havia direcionado a ela por alguns segundos. Rafael continuou o exame, mas sua mente estava em turbulência. Cada movimento, cada respiração de Marina parecia amplificar algo que ele não conseguia nomear. Quando terminou de auscultar seus pulmões e coração, ele precisou de um momento para reorganizar os pensamentos. Tudo parece normal, disse ele, afastando-se para que ela pudesse se vestir novamente.
Você pode colocar a roupa. Marina se vestiu rapidamente, aliviada por ter passado pela parte mais difícil. Mas quando olhou para Rafael, percebeu que algo havia mudado. Ele a olhava de forma diferente. Não apenas como médico para a paciente, mas com uma intensidade que ela não conseguia decifrar. Marina, disse Rafael depois que ela terminou de se arrumar. Você é uma pessoa muito especial. Eu? Marina o olhou com surpresa. Por quê? Rafael lutou para encontrar as palavras certas. Como explicar que em um mundo cheio de pessoas artificiais e interesseiras, ela representava algo genuíno que ele havia perdido a esperança de encontrar? Você é real, disse ele finalmente. Em um mundo onde todos usam máscaras, você é simplesmente você mesma. Marina sentiu o coração disparar novamente, mas desta vez por um motivo completamente diferente. Pela primeira vez na vida, alguém a viu. Realmente a viu. E não a rejeitou por sua timidez ou simplicidade. Doutor Rafael, ela sussurrou, o senhor também é diferente do que eu imaginava. Naquele momento, ambos perceberam que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. O que havia começado como um simples exame médico se transformara em algo muito mais profundo e complexo. Nos dias que se seguiram ao exame médico, Marina encontrou-se em um estado de confusão emocional que nunca havia experimentado. Os olhos azuis de Rafael pareciam ter se gravado em sua memória, e suas palavras ecoavam constantemente em seus pensamentos. Você é real. Pela primeira vez em sua vida, alguém havia visto algo especial nela, e essa descoberta era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Filha, você anda muito distraída, observou Dona Conceição durante o café da manhã de segunda-feira. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Marina quase engasgou com o pão. Como poderia explicar para sua mãe que estava pensando em um médico milionário que a via de forma diferente? Não é nada, mãe. Só trabalho mesmo. Marina Santos, eu te conheço desde que você nasceu. Isso não é só trabalho, insistiu Dona Conceição, sentando-se ao lado da filha com aquela expressão maternal que sempre conseguia quebrar qualquer resistência. Você está diferente, mas não sei como explicar. É como se estivesse acordando de um sonho longo. A observação da mãe era mais precisa do que Marina gostaria de admitir. Ela realmente sentia como se estivesse despertando para algo novo, mas também sabia que isso poderia ser perigoso. Doutor. Rafael vivia em um mundo completamente diferente do dela. Um mundo de carros importados, restaurantes caros e pessoas sofisticadas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael enfrentava seus próprios dilemas. Em seu apartamento luxuoso nos Jardins, ele observava a movimentação matinal de São Paulo através das janelas do 25º andar. Mas seus pensamentos estavam fixos em uma recepcionista tímida que trabalhava em uma clínica popular. Rafael, você está me ouvindo? A voz irritada de Bruna Cavalcante o trouxe de volta à realidade. Bruna era uma socialite com quem ele mantinha um relacionamento conveniente há alguns meses. Conveniente para ambos, já que ela gostava do status que ele proporcionava, e ele apreciava ter uma acompanhante elegante para eventos sociais. Desculpe, Bruna. Estava pensando em um caso médico complexo, mentiu Rafael, voltando sua atenção para a mulher perfeitamente arrumada que tomava café da manhã em sua mesa de jantar. Você anda muito estranho ultimamente, reclamou Bruna, ajeitando os cabelos loiros que custavam uma fortuna para manter. Cancelou nosso jantar no Fasano na semana passada. Não foi à inauguração da Galeria do Paulo ontem. Está tudo bem? Rafael observou Bruna falando sobre compromissos sociais, jantares caros e eventos exclusivos, e pela primeira vez notou como tudo aquilo soava vazio. Quando foi a última vez que haviam tido uma conversa genuína? Quando foi a última vez que ela demonstrou interesse em seus pensamentos ou sentimentos, e não apenas em suas aparições públicas? Estou bem, Bruna. Apenas reavaliando algumas prioridades, respondeu ele, levantando-se da mesa. Prioridades? Rafael, você tem 35 anos e uma carreira brilhante. Suas prioridades deveriam estar bem definidas a essa altura, disse Bruna com aquele tom condescendente que ele estava começando a achar irritante. Naquele momento, Rafael percebeu que as palavras simples e genuínas de Marina significavam mais para ele do que todas as conversas sofisticadas que tinha com Bruna.
A timidez de Marina era refrescante comparada à artificialidade calculada do mundo em que ele vivia. De volta à clínica, Marina tentava se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de olhar para a porta toda vez que ouvia passos no corredor. Rafael não havia voltado desde o dia do exame e ela se perguntava se havia imaginado toda a conexão que sentira entre eles. Marina tem uma entrega para você, anunciou Carlos, o porteiro da clínica, entregando um buquê pequeno mas elegante de flores brancas. Marina olhou surpresa para as flores. Nunca havia recebido flores no trabalho. Na verdade, nunca havia recebido flores de ninguém. Com dedos trêmulos, abriu o cartão anexo. Para Marina, que me mostrou que a verdadeira beleza está na simplicidade. Obrigado por ser você mesma. Rafael. O coração de Marina disparou. Ela olhou ao redor da recepção para ter certeza de que ninguém estava vendo. Depois segurou o cartão contra o peito, sentindo uma mistura de alegria e terror. Doutor. Rafael havia pensado nela. Havia dedicado tempo para enviar flores. Mas o que isso significava? Que flores lindas! Exclamou doutora Patrícia, aproximando-se da recepção. Quem mandou? Um amigo, balbuciou Marina, sentindo o rosto queimar. Que amigo romântico, comentou a médica com um sorriso travesso. Você nunca me contou que estava namorando alguém. Não estou namorando ninguém, disse Marina rapidamente, guardando o cartão na bolsa. São apenas flores de agradecimento. Mas por mais que tentasse minimizar o gesto, Marina não conseguia parar de sorrir. Pela primeira vez na vida, alguém havia notado algo especial nela. Alguém havia pensado nela o suficiente para enviar flores. E não era qualquer alguém. Era um homem que poderia ter qualquer mulher que quisesse. À tarde, quando já não esperava mais, Rafael apareceu na clínica. Marina sentiu o estômago dar uma cambalhota quando o viu atravessar a recepção em sua direção. Boa tarde, Marina, disse ele com um sorriso que parecia mais caloroso do que sua habitual cordialidade profissional. Recebeu as flores? Recebi, sim. Obrigada, doutor. Mas não precisava... Marina começou, mas Rafael a interrompeu gentilmente. Claro que precisava. Você merece flores, Marina. Você merece muito mais do que imagina. Marina sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma, como se ela fosse realmente valiosa. Doutor. Rafael, ela sussurrou. Por que está sendo tão gentil comigo? Rafael olhou nos olhos verdes dela e sentiu algo se movendo em seu peito. Porque você me lembra do que é importante na vida, disse ele simplesmente. A conversa entre Rafael e Marina foi interrompida pela chegada de um paciente, mas algo definitivo havia sido estabelecido entre eles. Nos dias seguintes, Rafael começou a encontrar desculpas para visitar a clínica com mais frequência. Às vezes alegava ter esquecido algum documento. Outras vezes dizia que precisava conversar com doutora Patrícia sobre algum caso específico. Mas Marina sabia, e ele sabia que ela sabia, que as visitas eram por causa dela. As conversas começaram pequenas e cautelosas. Rafael perguntava sobre seu curso de enfermagem e Marina, gradualmente, começou a se abrir sobre seus sonhos e dificuldades. Ela contou sobre a mudança do interior para São Paulo, sobre como ainda se sentia perdida na cidade grande, sobre sua determinação em se formar apesar das dificuldades financeiras. Você estuda à noite e trabalha durante o dia? Perguntou Rafael certa tarde, genuinamente impressionado com a dedicação dela. É a única forma, explicou Marina, encolhendo os ombros como se fosse algo natural. Minha mãe trabalha como faxineira em 3 casas diferentes e eu preciso ajudar com as despesas. Mas não me importo. É um sacrifício temporário. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a diferença entre suas realidades. Enquanto ele se preocupava com qual carro usar para ir ao trabalho, Marina lutava para conseguir pagar as passagens de ônibus e metrô. Enquanto ele gastava em um jantar o que ela ganhava em um mês, ela sonhava simplesmente em se formar e conseguir um emprego melhor. Marina, disse ele cuidadosamente, você já pensou em fazer medicina? Marina riu, mas não foi um riso alegre. Dr. Rafael, medicina é para pessoas como o senhor. Eu venho de Itapeva, interior de São Paulo. Minha mãe mal terminou o ensino fundamental. Medicina é um sonho muito grande para alguém como eu. Alguém como você,
Rafael se inclinou ligeiramente para a frente. Marina, você é uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. E seu coração... Você tem um coração que este mundo precisa na medicina. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ninguém nunca havia acreditado tanto nela. Nunca havia visto tanto potencial onde ela só via limitações. Mas eu não tenho dinheiro para a medicina, doutor. Nem para fazer cursinho pré-vestibular. Imagine pagar uma faculdade particular. E a USP é pública e uma das melhores do país, sugeriu Rafael. A concorrência é muito grande. E mesmo sendo pública, teria que parar de trabalhar para estudar período integral. Não posso fazer isso com minha mãe dependendo da minha renda. Rafael ficou pensativo. Ele estava começando a entender não apenas os sonhos de Marina, mas também as barreiras reais que ela enfrentava. Para ele, a educação sempre fora um caminho natural e garantido. Para ela, cada passo era uma luta contra circunstâncias que pareciam conspirar contra seus objetivos. Marina, disse ele depois de um longo silêncio, você gostaria de tomar um café comigo depois do trabalho? Há algumas coisas que gostaria de conversar com você. Marina sentiu o coração acelerar. Um café? Com ele? Eu não sei se é uma boa ideia, doutor. Por que não? Marina olhou ao redor da clínica, como se as paredes pudessem dar a ela as palavras certas. Porque nós somos muito diferentes. O senhor é médico, bem-sucedido, importante. Eu sou apenas uma recepcionista que mal consegue pagar as próprias contas. Rafael sentiu uma pontada no peito ao ouvir como ela se via. Marina, olha para mim, disse ele gentilmente. Quando ela levantou os olhos, ele continuou. Você não é apenas nada. Você é Marina Santos, uma mulher corajosa que saiu do interior para buscar uma vida melhor, que trabalha e estuda ao mesmo tempo, que cuida da mãe e ainda assim mantém a bondade no coração. Isso não é pouco. Isso é extraordinário. Marina sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Ninguém nunca havia descrito sua vida de forma tão positiva. Para ela, sempre parecera que estava apenas sobrevivendo, lutando contra as circunstâncias. Mas Rafael a fazia ver força onde ela só via dificuldades. Doutor Rafael, ela sussurrou, o senhor realmente quer tomar um café comigo? Mais do que qualquer coisa, respondeu ele com sinceridade. Marina respirou fundo. Por mais assustador que fosse sair de sua zona de conforto, por mais improvável que parecesse aquela situação, ela sabia que não poderia desperdiçar a oportunidade de conhecer melhor o homem que havia mudado a forma como ela via a si mesma. Tudo bem, disse ela finalmente, mas em algum lugar simples. Eu não me encaixo em lugares sofisticados. Rafael sorriu, e foi o primeiro sorriso genuinamente feliz que dera em muito tempo. Conheço um café pequeno perto daqui. Nada sofisticado, apenas um lugar onde podemos conversar. Quando Marina aceitou tomar café com ele, Rafael sentiu como se tivesse ganhado algo muito mais valioso do que qualquer sucesso profissional que já havia alcançado. Pela primeira vez em anos, estava genuinamente animado com a possibilidade de conhecer melhor outra pessoa. Marina, por sua vez, sentiu como se estivesse prestes a embarcar em uma aventura completamente nova. Era assustador, mas também emocionante de uma forma que ela nunca havia experimentado. Talvez, apenas talvez, ela pudesse permitir-se sonhar com algo além da simples sobrevivência. Naquela tarde, quando combinaram de se encontrar no dia seguinte, ambos sabiam que estavam cruzando uma linha invisível. Não era mais apenas a educada interação entre médico e funcionária da clínica. Era o começo de algo novo, incerto, mas cheio de possibilidades. Marina passou a noite toda acordada, revirando o guarda-roupa limitado que possuía. Como se vestir para tomar café com um homem como Rafael? Suas roupas eram simples, práticas, escolhidas mais pela durabilidade do que pela aparência. A única peça que considerava minimamente apresentável era um vestido azul marinho que havia comprado em uma liquidação no Brás há 2 anos. Mãe, como eu estou? Perguntou Marina na manhã seguinte, girando nervosamente diante de Dona Conceição. Está linda, filha, mas me conta de uma vez quem é esse rapaz que está deixando você tão nervosa, insistiu Dona Conceição, ajeitando o cabelo da filha com carinho maternal. E não me venha com essa história de que é só um amigo. Marina suspirou, sabendo que não conseguiria esconder nada da mãe por muito tempo. É um médico que atende na clínica às vezes. Ele
Ele é diferente, mãe. Diferente como? Ele me vê de um jeito que ninguém nunca viu antes. Como se eu fosse especial. Dona Conceição segurou o rosto da filha entre as mãos calejadas pelo trabalho. Marina Santos, você sempre foi especial. Se esse homem conseguiu enxergar isso, então ele deve ser realmente diferente mesmo. Rafael, do outro lado da cidade, enfrentava um dilema completamente oposto. Seu closet estava repleto de ternos caros e roupas sofisticadas, mas tudo parecia excessivo demais para um café simples com Marina. Ele não queria intimidá-la ou criar ainda mais distância entre seus mundos. Finalmente, optou por uma calça jeans escura e uma camisa branca sem gravata, o mais casual que sua aparência permitia. O café que Rafael havia escolhido ficava numa rua tranquila próxima ao centro, longe dos estabelecimentos sofisticados que frequentava habitualmente. Era um lugar pequeno e aconchegante, com mesas de madeira gastas pelo tempo e o aroma reconfortante de pão fresco no ar. Marina chegou 5 minutos atrasada, ofegante por ter corrido da estação do metrô. Ela parou na porta do café, respirando fundo para acalmar os nervos, quando viu Rafael acenando para ela de uma mesa no canto. Ele estava ainda mais bonito sem o jaleco médico, e Marina sentiu o estômago dar cambalhotas. Desculpe o atraso, disse ela, aproximando-se da mesa com timidez. Não se preocupe, eu acabei de chegar também, mentiu Rafael gentilmente, levantando-se para puxar a cadeira para ela. O gesto cavalheiresco fez Marina corar. Ninguém nunca havia puxado uma cadeira para ela. Os primeiros minutos foram tensos. Marina brincava nervosamente com a alça da bolsa, enquanto Rafael tentava encontrar um tópico de conversa que a deixasse confortável. A garçonete, uma senhora simpática de meia-idade, veio anotar o pedido. "O que você gostaria de beber?" perguntou Rafael. "Só um café mesmo", respondeu Marina rapidamente, preocupada com os preços do cardápio. "Tem certeza? O cappuccino aqui é muito bom. E que tal alguma coisa para comer? Ouvi dizer que o pão de açúcar deles é excelente." Marina hesitou. Ela não havia almoçado direito, mas não queria parecer aproveitadora. "Café está bom mesmo." Rafael percebeu a hesitação dela e seu coração se apertou ao entender o motivo. "Marina, por favor, escolha o que quiser. É por minha conta, obviamente. Eu não quero que o senhor pense que estou aqui por interesse", disse Marina em voz baixa, finalmente verbalizando um dos medos que a atormentavam. Rafael se inclinou para a frente, olhando diretamente nos olhos dela. "Marina, se eu pensasse isso, não estaria aqui. Acredite em mim quando digo que sua companhia vale muito mais para mim do que qualquer coisa que eu possa pagar." A sinceridade na voz dele tocou Marina profundamente. Ela pediu um cappuccino e um pão de açúcar e gradualmente começou a relaxar. "Conte-me sobre Itapeva", disse Rafael, genuinamente interessado. "Como era sua vida lá?" Marina começou tímida, mas conforme percebia o interesse genuíno dele, foi se abrindo. Contou sobre a cidade pequena onde todos se conheciam, sobre como ajudava a mãe na horta nos fundos de casa, sobre os sonhos que tinha enquanto olhava o céu estrelado que nunca conseguia ver em São Paulo. "Deve ter sido difícil deixar tudo isso para vir para cá", observou Rafael. "Foi, mas eu sabia que se ficasse lá, nunca conseguiria mudar nossa situação. Minha mãe sempre sonhou que eu tivesse uma vida melhor do que a dela." Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a coragem que deve ter sido necessária para uma garota do interior, tímida como Marina, deixar tudo o que conhecia para recomeçar em uma metrópole hostil como São Paulo. "E você, Dr. Rafael, como era sua infância?" perguntou Marina, surpreendendo-se com a própria coragem de fazer a pergunta. Rafael sorriu tristemente. "Muito diferente da sua. Cresci com todos os privilégios que o dinheiro pode comprar, mas às vezes me pergunto se isso foi realmente uma vantagem. Como assim? Nunca precisei lutar por nada. Nunca tive que descobrir do que era realmente capaz. Tudo sempre foi garantido." Rafael pausou, olhando pela janela. "Até conhecer você, não percebia o quanto minha vida era vazia de propósito real." Marina sentiu o coração acelerar. "Eu não entendo. O senhor é médico, salva vidas." "Tecnicamente, sim. Mas na maior parte do tempo, atendo pessoas ricas que querem check-ups de luxo ou pequenos procedimentos estéticos. Quando venho para a clínica onde você trabalha, sinto que faço diferença de verdade.
A conversa fluiu naturalmente dali em diante. Eles falaram sobre sonhos, medos, expectativas. Rafael contou sobre a pressão familiar para seguir os passos do pai, e Marina falou sobre seu medo de não ser boa o suficiente para alcançar seus objetivos. Marina, disse Rafael quando já estava escurecendo lá fora. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já namorou? Alguém especial na sua vida? Marina sentiu o rosto queimar. Não muito. Tive alguns encontros no interior, mas nada sério. E aqui em São Paulo, bem, eu não tenho muito tempo ou oportunidade para conhecer pessoas. Isso é crime, disse Rafael espontaneamente. Depois ficou vermelho ao perceber o que havia dito. Por quê? Perguntou Marina, genuinamente curiosa. Rafael olhou nos olhos verdes dela e sentiu coragem para ser completamente honesto. Porque você é o tipo de pessoa que qualquer homem seria sortudo em ter ao lado. Você é gentil, inteligente, determinada e tem uma beleza que vem de dentro. Marina sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Doutor Rafael. Rafael. Só Rafael, por favor. Rafael. Ela repetiu suavemente. Obrigada por me ver assim. Ninguém nunca... Então todas as pessoas que você conheceu até agora eram cegas. Interrompeu ele gentilmente. O café se transformou em jantar quando perceberam que haviam passado mais de 4 horas conversando. Rafael sugeriu um restaurante próximo, mas Marina insistiu que precisava voltar para casa. Dona Conceição ficaria preocupada e ela ainda tinha que estudar para uma prova da faculdade. Deixe-me levá-la em casa, ofereceu Rafael quando saíram do café. Obrigada, mas não precisa. Eu vou de metrô mesmo. Marina, já está escuro, por favor, deixe-me levá-la. Marina hesitou. A ideia de Rafael vendo onde ela morava a deixava desconfortável. Cidade Tiradentes estava a anos-luz de distância do mundo dele, e ela não queria que ele visse a realidade crua de sua vida. Eu realmente prefiro ir sozinha, insistiu ela. Rafael percebeu o desconforto e não quis pressioná-la. Tudo bem, mas pelo menos me deixe pagar um táxi para você. Não precisa, sério. O metrô é rápido. Marina. Rafael pegou gentilmente a mão dela. Não é questão de dinheiro, é questão de segurança, por favor. A sensação da mão de Rafael tocando a dela enviou uma onda de calor por todo o corpo de Marina. Ela nunca havia sentido algo tão intenso com um simples toque. Está bem, concordou ela em um sussurro. Rafael chamou um táxi e pagou antecipadamente ao motorista, dando o endereço que Marina forneceu relutantemente. Antes que ela entrasse no carro, ele segurou novamente a mão dela. Marina, este foi o melhor dia que tive em muito tempo. Para mim também, admitiu ela. Posso vê-la novamente? Talvez no fim de semana? Marina sentiu o coração disparar. Eu trabalho aos sábados de manhã. E à tarde? Eu poderia estar livre, disse ela timidamente. Ótimo. Que tal um passeio? Algo simples, sem pressão. Marina assentiu, ainda não acreditando que aquilo estava realmente acontecendo. Quando o táxi partiu, ela se virou para acenar pela janela traseira e viu Rafael parado na calçada, observando o carro se afastar. Durante a viagem para casa, Marina repassou cada momento da tarde. A forma como Rafael a ouvia atentamente, como fazia perguntas genuínas sobre sua vida, como a fazia se sentir interessante e valiosa. Mas também sentia medo. Medo de estar sonhando alto demais, medo de se machucar quando a realidade inevitavelmente se impusesse. Em casa, Dona Conceição estava esperando na sala, fingindo assistir à novela, mas claramente ansiosa por notícias. E então? Perguntou antes mesmo que Marina tirasse os sapatos. Foi diferente do que eu esperava, disse Marina, sentando-se ao lado da mãe. Diferente como? Ele é gentil, mãe, de verdade. Não é como eu imaginava que pessoas ricas fossem. Ele me ouviu, fez perguntas sobre nossa vida, sobre nossos sonhos. E você gostou dele? Marina fechou os olhos. Acho que sim. Mas estou com medo. Medo de quê? De estar me iludindo. De achar que alguém como ele poderia se interessar de verdade por alguém como eu. Dona Conceição pegou as mãos da filha. Marina, você é uma moça trabalhadora, honesta, inteligente. Se ele não conseguir ver isso, o problema é dele, não seu. Mas nós somos de mundos diferentes, mãe. Ele tem dinheiro, educação, oportunidades. Eu tenho o quê? Você tem caráter, tem coração, tem sonhos.
E isso, minha filha, vale mais do que qualquer dinheiro. Enquanto Marina tentava processar suas emoções em Cidade Tiradentes, Rafael dirigia seu BMW pelas ruas vazias em direção aos jardins, sua mente igualmente turbulenta. A tarde com Marina havia sido reveladora de várias formas. Ele havia se sentido mais ele mesmo em 4 horas com ela do que em meses nos círculos sociais que frequentava. Mas também estava ciente das barreiras que existiam entre eles. Não apenas as óbvias diferenças socioeconômicas, mas também as expectativas de suas respectivas famílias e comunidades. Seus pais certamente não aprovariam um relacionamento com uma recepcionista. E Marina, será que ela conseguiria lidar com as pressões do mundo dele? Quando chegou ao apartamento, Bruna estava esperando na portaria, claramente irritada. Onde você estava? Temos o jantar na casa dos Almeida hoje. Eu te liguei 5 vezes. Rafael olhou para Bruna. Perfeitamente arrumada, maquiada, usando um vestido que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Marina, e sentiu uma repulsa que nunca havia experimentado antes. Esqueci completamente, disse ele sem demonstrar qualquer remorso. Como assim esqueceu? É o jantar mais importante do mês. Os Almeida podem investir na sua nova clínica. Bruna, disse Rafael calmamente, não vou ao jantar. O quê? Rafael, você está bem? Não pode simplesmente... Na verdade, posso. Estou começando a questionar muitas coisas na minha vida. Bruna o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Rafael, se isso é algum tipo de crise de meia-idade, você precisa pensar melhor. Você tem responsabilidades, uma reputação a manter. Talvez seja a hora de eu descobrir o que realmente importa para mim, respondeu Rafael, entrando no elevador e deixando Bruna parada na portaria, ainda tentando entender o que havia acontecido. No apartamento silencioso, Rafael se serviu de um uísque e se sentou na varanda olhando as luzes da cidade. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia vazio. Marina havia despertado algo nele que pensava ter perdido há muito tempo, a capacidade de se conectar genuinamente com outra pessoa. Mas ele também sabia que o caminho à frente não seria fácil. Haveria resistência, preconceito, dificuldades. A pergunta era, Marina valeria a pena enfrentar tudo isso? Quando lembrou do sorriso tímido dela, da forma como seus olhos brilharam quando ele disse que ela era especial, Rafael soube a resposta. Valia sim. Valia tudo. O fim de semana chegou mais rápido do que Marina esperava. Na manhã de sábado, ela trabalhou na clínica com uma ansiedade crescente, sabendo que encontraria Rafael à tarde. Cada vez que o telefone tocava, ela esperava que fosse ele cancelando o encontro, voltando à razão sobre a impossibilidade de um relacionamento entre eles. Mas às 14 horas em ponto, Rafael apareceu na clínica, não mais vestindo ternos caros, mas uma calça jeans e uma camiseta polo azul que o fazia parecer mais jovem e acessível. Pronta para nossa aventura? Perguntou ele com um sorriso que fez o coração de Marina acelerar. Que tipo de aventura? Perguntou ela, pegando a bolsa com mãos trêmulas. Uma surpresa, mas prometo que é algo simples. Rafael a levou até o Parque Ibirapuera. Marina não havia visitado o parque desde que chegara a São Paulo, sempre ocupada demais com trabalho e estudos. Caminharam pelas alamedas arborizadas e, pela primeira vez em muito tempo, Marina se sentiu em paz na cidade grande. Obrigada por me trazer aqui, disse ela enquanto observavam as crianças brincando no playground. Esqueci como é bom ter momentos assim. Marina, Rafael parou de caminhar e se virou para ela. Posso te fazer uma pergunta séria? O tom dele fez Marina se tensionar. Claro. O que você sente por mim? A pergunta direta a pegou de surpresa. Marina sentiu o rosto queimar e baixou os olhos. Eu não sei se deveria responder isso. Por que não? Porque tenho medo da resposta, admitiu ela em um sussurro. Rafael se aproximou, levantando gentilmente o queixo dela para que o olhasse. Marina, eu estou apaixonado por você. As palavras caíram sobre ela como um raio. Marina sentiu as pernas fraquearem e precisou se apoiar em uma árvore próxima. Rafael, eu sei que parece loucura, eu sei que somos de mundos diferentes, mas desde que te conheci, não consigo parar de pensar em você. Você mudou algo em mim, Marina. Me fez perceber que estava vivendo uma vida vazia. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Eu também sinto algo por você.
Mas isso é impossível, Rafael. Por que é impossível? Porque eu não pertenço ao seu mundo. Porque sua família nunca me aceitaria. Porque as pessoas vão dizer que sou interesseira. As palavras saíram em um jorro desesperado. Rafael segurou as mãos dela firmemente. E se eu não me importar com o que as pessoas vão dizer? E se o que importa é o que nós sentimos um pelo outro? Você diz isso agora, mas quando a realidade bater... Marina balançou a cabeça, tentando ser racional, apesar do coração disparado. Marina, olhe para mim, disse Rafael com intensidade. Eu já tomei uma decisão. Terminei com Bruna, cancelei todos os compromissos sociais fúteis. Estou mudando minha vida porque encontrei algo real com você. Você fez isso por minha causa? Fiz por nossa causa, porque acredito no que podemos construir juntos. Marina sentiu como se estivesse em um sonho. Parte dela queria se jogar nos braços dele e acreditar que o amor poderia superar todas as diferenças. Mas a parte racional, fortalecida por anos de dificuldades, a alertava sobre os perigos de sonhar alto demais. Rafael, eu preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. Quanto tempo você precisar? Respondeu ele, apesar da decepção visível em seus olhos. O resto da tarde passou em uma atmosfera tensa. Eles caminharam, conversaram sobre assuntos neutros, mas a declaração de Rafael pairava sobre eles como uma nuvem carregada. Quando ele a deixou em casa, Marina se sentiu mais confusa do que nunca. Na segunda-feira, Marina chegou à clínica determinada a manter distância de Rafael, mas seus planos foram frustrados quando doutora Patrícia a chamou para uma conversa particular. Marina, preciso falar com você sobre Dr. Rafael, disse a médica, fechando a porta do consultório. O estômago de Marina afundou. O que tem ele? Algumas pessoas comentaram que vocês estão se aproximando muito. Marina, você é uma funcionária exemplar, mas preciso te alertar sobre os riscos de se envolver com alguém da posição dele. Doutora Patrícia, não estamos fazendo nada de errado. Eu sei, querida. Mas o mundo não é justo, especialmente com mulheres na nossa posição. Se esse relacionamento der errado, quem vai sair prejudicada é você, não ele. As palavras da médica ecoaram exatamente os medos que Marina vinha tentando suprimir. Naquela tarde, quando Rafael apareceu na clínica, ela mal conseguiu olhar para ele. Marina, podemos conversar? Perguntou ele após atender seus pacientes. Não acho que seja uma boa ideia, respondeu ela, sem levantar os olhos dos papéis que organizava. Marina, o que aconteceu? Você está diferente. Eu preciso me concentrar no trabalho. Rafael percebeu que algo havia mudado drasticamente. Marina, por favor, me diga o que está acontecendo. Finalmente ela levantou os olhos e Rafael viu lágrimas que ela tentava conter. Rafael, talvez doutora Patrícia tenha razão. Talvez não devêssemos nos envolver. O que doutora Patrícia disse? Marina contou sobre a conversa, sobre os alertas, sobre como as pessoas já estavam comentando. Rafael sentiu uma raiva crescente, não da médica, mas do mundo que julgava relacionamentos baseados em status social. Marina, disse ele com voz controlada, você vai deixar outras pessoas decidirem o que é certo para a sua vida? Não é tão simples assim, Rafael. Você não entende? Então me explique. Me ajude a entender. Marina respirou fundo, preparando-se para a conversa mais difícil de sua vida. Rafael, quando isso terminar, e vai terminar porque essas coisas sempre terminam, eu vou ser a recepcionista que se envolveu com um médico rico. Vou perder meu emprego, minha reputação, talvez até minha chance de encontrar outro trabalho. E você? Você vai voltar para seu mundo encontrar alguém adequado à sua posição e eu vou ser apenas uma experiência que teve. Você realmente acredita nisso? Que sou tão superficial assim? Eu acredito que você é uma boa pessoa, Rafael. Mas também acredito que a pressão do seu mundo é maior do que você imagina. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava firme e determinada. Marina, você está certa sobre uma coisa. Meu mundo pode ser impiedoso, mas você está errada sobre outra coisa. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Na semana seguinte, Rafael tomou uma decisão que surpreendeu a todos que o conheciam. Ele marcou uma reunião com seus pais, Dr. Eduardo e Dr. Helena Mendes, em sua clínica nos Jardins. Rafael, o que é essa urgência toda? Perguntou o Dr. Eduardo, ajeitando os óculos enquanto analisava alguns exames em sua mesa. Pai, mãe,
Preciso conversar com vocês sobre algo importante, começou Rafael, respirando fundo. Conheci alguém. Doutora Helena levantou os olhos interessada. Que bom, filho. Já estava preocupada com você depois do fim do namoro com a Bruna. Quem é ela? É de alguma família que conhecemos? Ela se chama Marina Santos. Trabalha como recepcionista em uma clínica popular onde faço atendimentos voluntários. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Eduardo tirou os óculos devagar, como se precisasse processar melhor o que havia ouvido. Rafael, disse doutora Helena cuidadosamente, você está falando de uma funcionária. Estou falando da mulher que amo, corrigiu Rafael firmemente. Filho, você tem 35 anos. Já passou da hora de sentar a cabeça com alguém apropriado. Esta moça pode ser muito simpática, mas... Mas o que, pai? Mas ela não tem sobrenome importante? Mas ela trabalha para viver ao invés de viver dos dividendos da família? Rafael, exclamou doutora Helena, não seja desrespeitoso. Estamos preocupados com você. Vocês estão preocupados com a reputação da família, rebateu Rafael. Bem, deixem-me deixar algo claro. Marina é a mulher mais íntegra, inteligente e corajosa que já conheci. Ela vale mais do que todas as socialites com quem vocês querem me ver. Dr. Eduardo se levantou claramente perturbado. Rafael, você está sendo impulsivo. Relacionamentos entre classes sociais diferentes raramente funcionam. Então talvez seja a hora de questionar esse sistema de classes, disse Rafael levantando-se também. E se decidirmos cortar seu fundo fiduciário? E se você for deserdado? Ameaçou o Dr. Eduardo. Rafael olhou para os pais por um longo momento, depois sorriu tristemente. Então vou descobrir do que sou realmente capaz por conta própria. Marina me mostrou que existe vida além dos privilégios que nunca precisei conquistar. Sem esperar resposta, Rafael saiu da clínica dos pais e dirigiu direto para a clínica São Judas. Encontrou Marina na recepção, pálida e claramente abalada. Marina, o que aconteceu? Doutora Patrícia me chamou para conversar novamente, disse ela com voz trêmula. Alguém ligou reclamando sobre nossa proximidade. Ela disse que se isso continuar vou ter que procurar outro emprego. Rafael sentiu a raiva ferver em suas veias. Quem foi que ligou? Não sei, mas Rafael, não posso perder este emprego. É tudo que eu tenho. Marina, escute com atenção, disse Rafael segurando as mãos dela. Acabei de conversar com meus pais. Eles me rejeitaram por causa de você. Ou melhor, por causa do preconceito deles. E sabe o que percebi? Não me importo, porque você vale mais do que a aprovação deles. Rafael, você não pode jogar sua vida fora por minha causa. Não estou jogando nada fora. Estou escolhendo uma vida de verdade ao invés de uma existência vazia. Rafael se ajoelhou ao lado da cadeira dela, tomando suas mãos. Marina Santos, você quer construir uma vida comigo? Uma vida onde teremos que lutar por tudo, onde talvez não tenhamos luxo, mas onde teremos algo real? Marina olhou nos olhos azuis dele e viu determinação, amor verdadeiro e, pela primeira vez, coragem para enfrentar o mundo junto com ela. Mas e seu trabalho? Sua família? Tudo que você construiu? Vou abrir uma clínica popular. Vou trabalhar de verdade, ajudando pessoas que realmente precisam. E quanto à minha família, se eles um dia entenderem o que realmente importa, as portas estarão abertas. Marina sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael, eu te amo. Eu te amo tanto que dói. Então diga sim. Diga que vai tentar construir algo comigo. Sim, sussurrou ela. Sim, eu quero tentar. Rafael a pegou nos braços e a beijou ali mesmo na recepção da clínica, não se importando com quem pudesse ver. Era o primeiro beijo de Marina e foi perfeito, cheio de promessas, esperança e amor verdadeiro. 6 meses depois, Marina caminhava pelo campus da USP com uma pasta cheia de documentos da matrícula em medicina. Rafael havia insistido em pagar um cursinho preparatório intensivo e ela havia passado no vestibular com uma das melhores notas. Dona Conceição chorava de orgulho toda vez que alguém mencionava que sua filha seria médica. Rafael havia de fato aberto uma clínica popular em Cidade Tiradentes, próxima ao bairro onde Marina morava. Seus pais ainda não haviam se reconciliado com ele, mas alguns de seus antigos colegas médicos haviam se juntado ao projeto
impressionados com o trabalho social que ele desenvolvia. Doutora Marina Santos tem um bom som, não acha? Brincou Rafael enquanto caminhavam de mãos dadas pelo campus. Ainda faltam 6 anos para eu me formar, riu Marina, mas seus olhos brilhavam com determinação. E eu vou estar aqui para cada prova, cada estágio, cada momento difícil, prometeu Rafael. Marina parou de caminhar e olhou para o homem que havia mudado sua vida completamente. Não apenas por tê-la tirado da pobreza, isso ele não havia feito, ela ainda trabalhava meio período para ajudar nas despesas de casa. Mas ele havia feito algo muito mais valioso. Havia mostrado a ela que merecia sonhar grande, que merecia amor, que merecia tudo de bom que a vida pudesse oferecer. Rafael, disse ela, ficando na ponta dos pés para beijá-lo, obrigada por me ensinar que sou suficiente. Marina, respondeu ele, abraçando-a forte, obrigado por me ensinar o que é realmente importante na vida. E ali, no campus da universidade onde Marina realizaria seus sonhos, eles souberam que haviam encontrado algo que dinheiro não comprava e status social não garantia. Um amor verdadeiro, construído sobre bases sólidas de respeito mútuo, admiração e a coragem de enfrentar juntos qualquer desafio que o mundo pudesse apresentar. A menina tímida do interior havia se tornado uma mulher confiante que sabia seu valor. O médico milionário havia descoberto que a verdadeira riqueza estava em fazer diferença na vida das pessoas. E juntos, eles estavam escrevendo uma história de amor que provava que às vezes os opostos não apenas se atraem, eles se completam de forma perfeita.